Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Meu Deus. Vamos embora, gente, que não... Eu acho que Deus não tem, acho que nem para falar mais nada. Eu falei, Senhor, eu quero chegar lá, mas que a tua presença já esteja. Eu falei, Deus, eu não consigo sozinha, Pai. Eu mesma, humana, eu não consigo, Deus. Mas o Senhor pode todas as coisas, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, naquele lugar, já nos esperando, Senhor, cada um de nós, Pai. Oh, Deus, tremendo, Pai. Maravilhoso, Senhor. Ai, Senhor, que não seja eu, Pai. Mas, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, falando nos nossos corações, Pai. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Igreja. O título é Deus não só ouve a sua oração, mas Ele responde. Glória a Deus. Em 1 Crônicas... Meu celular não quer abrir. Não abriu. Amém? Então, 1 Crônicas 4:9. Jabes, né? Eu não sei muito bem como fala, né? Se é Jabes, sei lá, Jabes. Jabes, né? Foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E Jabes, ele clamou ao Deus de Israel, falou: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ponto. Deus atendeu o seu pedido. Amém? Se a gente for ver, aí a gente lê antes, né, e lê depois, aí só tem genealogia de várias pessoas. Eu falei, gente, ele caiu lá assim, tá igual nós aqui, ó, caímos hoje aqui, né? Eu falo assim que tem muita gente aí, né? Tem muita gente grande, né? Muitas pessoas. E hoje, assim, como se nós fôssemos hoje os Jabes, né? Desta noite aqui, nós estamos aqui em poucos, né? Nesse mundo tão grande, sabe? Que realmente, assim, Deus nos escolheu nessa noite para ouvir essa palavra, né? Que Ele responde às nossas orações, né? E aí você vê, como eu falei, né, sobre a genealogia antes e depois, eu falei, meu Deus do céu, de repente, alguns falam que foi Esdra que escreveu Crônicas, né, a gente não sabe muito bem quem que foi que escreveu, mas eu não sei se ele tinha algum problema, devia ter, como é que você me chama de... Eu não sei se ele tinha TDAH, que de repente ele colocou Jabes aqui no meio desse povo aqui, do nada. Falei, meu Deus, mas o Senhor quer falar conosco, né? Deus falou comigo, assim, a gente precisa de tantas coisas, né? Se a gente for analisar, cada um de nós tem um pedido para Deus, né? O Senhor falou assim, você monta... Quando alguém vai defender, né, uma pessoa faz alguma coisa, ou, né, diante do juiz, o advogado ele tem que montar um processo, né? Então, que nós possamos montar o nosso processo diante de Deus, sabe? Diante de Deus.
e colocar tudo aquilo que a gente precisa, porque Deus é o nosso, Ele é o nosso juiz, mas Jesus, Ele é nosso advogado, Ele vai defender essa causa por nós, sabe? Então, assim, essa causa sua não está perdida, sabe? Então, vamos colocar diante de Deus, fazer, né? Fale quem você é para Ele. Não aceite mais essa vida que você está. Então, às vezes, a gente está num comodismo, numa coisa assim, numa rotina, que a gente só vai levando a vida, né? Então, realmente, não aceitar mais como estamos. Que possamos continuar como agora, esse momento, esse mover, que ele não venha sair, sabe, da nossa presença, sabe, que Deus, ele esteja todos os momentos conosco, dessa forma, assim como estava aqui, sabe. Eu coloquei assim, nossa, se arrependa dos maus caminhos, aí vocês vão responder para mim assim, nossa, mas nós somos todos crentes, né? Mas se a gente dá uma varrida na nossa vida, assim, vamos dizer assim, né? Fazer uma análise na nossa vida, será que nós estamos tão bons diante de Deus, né? Eu acho que tem muitos caminhos nossos que precisa dar uma arrumada, uma ajeitada, tirar as gramas do caminho, sabe? A gente precisa, o nosso caminho tá um pouco, nós precisamos melhorar, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim como Jabes, não importa de onde você sabe, da onde que você é, quem você é, da sua família, porque às vezes a gente for atrás da nossa família, né, da nossa herança familiar, tem muitas coisas que a gente não concorda. Tem muitas coisas que a gente não aceitaria. Nossa, meu Deus, por que eu nasci nessa família, às vezes? Por que não seria outra? Mas onde Deus te colocou é porque você precisa ser o melhor, né? Assim como fala assim, que ele foi um homem respeitado. E que nós possamos ser homens e mulheres respeitados diante dos homens, né? E diante de Deus. Assim, para que Deus possa ver isso em nós, sabe? Ser pessoas respeitadas. Amém? Fala para ele aonde você quer chegar. Às vezes a gente, né, pensa, ai, tá bom minha vida. Mas se a gente analisar todos os dias, nós possamos melhorar diante de Deus. Porque cada dia é um novo dia, uma nova vida, é uma nova chance que Deus nos dá para melhorar. Amém? Amém. Se a gente for analisar algumas pessoas da Bíblia, né, Deus mudou o nome deles, né? Eu acho que Deus deixou ali de propósito com quem ele falou, né? Deixou ali realmente de propósito que Jabes continuou com aquele nome, que significa o quê? Aflição, tristeza, triste. E se a gente analisar, você acha que ele não sofreu algum bullying? Alguém da família não falou assim, nossa, ou os irmãos, ou você quase matou sua mãe, né? E por que tantas dores também? Será que os irmãos, será que aquela família era perfeita só de um pai, de uma mãe, os irmãos? Ou será que aconteceu algo? A gente não sabe muito bem o todo sobre a vida dele, né? Se a gente analisar. É igual como nós aqui que estamos. Tem coisas aqui que ninguém sabe. É só você e Deus que conhece, né? Quem sabe se aquela mãe ela não falou isso, né? Se foi algo de repente, se ele foi vamos dizer assim, que ele nasceu, se ele foi de um abuso. Não sabemos, né? Porque só tem esses 2 versículos aqui falando dele. Mas uma coisa que é forte, que Deus, ele ouve a oração. Sabe? Então, que nessa noite nós possamos, assim, realmente crer, sabe? Que essa presença aqui, que nós possamos entender que Deus, ele pode fazer o impossível.
né? Como ele fez o mundo, ele pode fazer, ele pode reverter a situação, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, sabe? A gente colocar diante dele, realmente montar, sabe? Montar um processo diante dele. Deus, olha, eu preciso disso. Deus, eu necessito disso. Realmente. E ele fala assim, né? Que ele trocou, né, a tristeza por alegria de viver. Porque se a gente for analisar esse versículo aqui, eu falei, meu Deus, é tanta coisa, tanta riqueza, mas Deus, eu queria que o senhor falasse mais comigo sobre isso. Tão pequeno, dois versículos, mas assim, é sobre a vida de um homem inteiro, contando como se fosse a vida dele inteira, em 2 versículos. Né? E queridos, ele foi realmente transformado, tanto emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, sabe? É que Deus hoje ele quer nos tratar nessa noite com relação ao nosso emocional, com o nosso espiritual e com o nosso físico, porque todos têm que andar junto, né? Diante de Deus, assim, a gente vai ficando mais velho, as coisas vão chegando, as doenças, tudo vem chegando, mas que nós possamos procurar o melhor. Se tiver que procurar um médico, a gente procura, se tiver que fazer algo, a gente procura fazer. Amém? Glória a Deus. Emocionalmente, ele não deixou se abalar pelo significado do nome dele, né, e pela descendência, né, pelo nome dele, ele não se deixou abalar. Se a gente fosse analisar o nosso nome, cada um analisar isso, se a gente tivesse o nome, o significado, realmente tristeza, meu Deus, a gente ia entrar numa depressão, né? Meu Deus do céu, né? E com certeza tentaram tirar ele do foco, do propósito, dos sonhos. E ele foi uma criança que ele cresceu realmente, ele realmente firmou naquilo que ele queria, nos sonhos, nos propósitos dele. E quantos de nós, né, quando éramos crianças, tinha tantos sonhos? Ficamos adultos ainda, jovens, ainda tinha tantos sonhos. E nós desistimos, né? Se eu perguntar para cada um aqui, os seus sonhos, seus propósitos, cada um vai falar assim, eu desisti. Se perguntar, cada um vai levantando a mãozinha, né? De cada um de nós, né? Mas ele ficou firme. Muitos tentaram fazer bullying com ele, né? Chamar, né, de triste, tristeza, aflição. Você não vai chegar a lugar nenhum. E quantos de nós, se a gente perguntar assim, cada um de nós aqui passou por algo, ou na sua infância, ou na sua adolescência, né? A gente não sabe, né? Deus conhece o íntimo de cada um, ele sabe que cada um já passou, né? Aleluia, Jesus. Mas se ele superou todas essas coisas, e nós já superamos, as nossas perdas. Se eu perguntar aqui nessa noite, responde para você, né, lógico. Alguém já superou a sua perda? Quantas perdas que nós temos? Nossas orações não respondidas. Tem hora que a gente, né, fala, meu Deus, faz tanto tempo que eu oro por isso, meu Deus, por que, Senhor? Por que não aconteceu ainda? Por quê? Né? A mudança dos nossos filhos, pessoas que ainda que não se sentam mais na nossa mesa, pessoas que vão embora, né? E muitas vezes a gente ainda está triste por aquela pessoa que foi, né, que saiu da nossa vida, pelos filhos que vão embora, né? A gente fica triste por tantas situações, né? A gente poderia falar muito mais coisas assim que a gente perdeu, que a gente deixou e que foi embora, e a gente ficar, né, tava reclamando, né, que a gente fica reclamando. Ai, Deus. Mas o Senhor, ele quer o quê?
Ele quer nessa noite fazer uma faxina no nosso emocional, fazer uma faxina em nossas vidas, né? A mesma faxina que a gente faz na casa, a gente faz em nós, no nosso emocional. Amém? Meu Deus. Tudo aquilo que te faz mal, eu creio que, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus ele vai limpar aquilo que às vezes alguma coisa que tem ainda, sabe, no nosso emocional, que tem atrapalhado nós avançarmos, cada um de nós. Amém? Ele quer limpar o que é o nosso no nosso coração, ele quer limpar. Se às vezes ainda tem uma falta de perdão, alguma tristeza, alguma coisa, o Senhor ele quer limpar o nosso coração. Amém? Amém. Como ele falou, né? Jabes, assim, no 10. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. E quando ele fala assim, guarda-me, Senhor, de males e livra-me de dores. Quando ele fala isso, porque geralmente quando a gente ora em alguma coisa, aquilo que a gente também ou já passou, está passando, alguma coisa, né? Se ele orou, Senhor, me livra. Porque algo aconteceu com ele, né? Dores, males atrapalhou a vida dele, mas ele não desistiu. Amém? Amém. E fisicamente, assim como ele pediu, ele fez essa oração, ele falou assim, Senhor, me abençoa e aumenta as minhas terras. Então, ele era um homem que trabalhava, então, ele não era um à toa, né? Ele era um homem trabalhador. E o Senhor, ele falou assim, e aumenta, ele já tinha, ele pediu para o Senhor aumentar. Então, realmente, ele era um homem, ele estava com sua, vamos dizer assim, com seu físico, ele estava bem, porque ele orou a Deus, pediu que ele já tinha trabalho, ele pediu mais trabalho, porque se você tem algo e você pede mais, quanto mais você tem, mais você tem que trabalhar mais. Então, quanto mais é te dado, mais é cobrado, né, como diz. Então, assim, quanto ele tinha, ele pediu mais. Então, ele era um homem firme, realmente, na presença de Deus. Ele pediu, ele já tinha, ele pediu mais. Então, eu creio que o físico dele também ele estava bem de saúde. Não tinha academia, né? Não tinha naquela época, mas eu creio que ele estava fazendo outras coisas. Ele tinha alguma coisa ele estava fazendo, trabalhando, né? E eu coloquei aqui que ele não era um desocupado, né? Desocupado. Então, ele estava cuidando da sua saúde física, por isso pediu para aumentar as suas terras e com certeza ele iria aumentar o trabalho. Olha o que ele pediu em oração. Que a tua mão, proteção, né, esteja comigo, guardando de males e livrando de dores. Então ele pediu, Senhor, só me protege com a tua mão. E realmente hoje aqui, como no louvor, sabe que a mão de Deus, que a proteção de Deus esteja igual àquela nuvem, como ia com o pessoal no deserto, né? Que a nuvem de glória de Deus ainda continue nas nossas vidas, continue, como ele pediu proteção, que Deus estivesse livrando ele dos males. Então esses males pode ser no teu trabalho, na tua casa, sabe, alguma coisa que está acontecendo, que o Senhor nessa noite ele quer nos guardar e nos livrar de dores e muitas coisas que nós passamos, amém? Oh Senhor amado, Pai, que nessa noite, Senhor, que o Senhor nos livre, Pai, de dores, de mares, Senhor, em nome de Jesus. E Deus, Ele quer fazer algo nas nossas vidas. Faça, Deus, o seu querer em nossas vidas. E venha, Senhor, nos colocar o teu prumo, o teu esquadro sobre nossas vidas. Alguma coisa que está fora, que ele venha, Senhor, nos alinhar, nos despertar para o novo na nossa vida. Amém? O Senhor realmente ele quer nos alinhar, mas por que ele quer nos alinhar? Para um propósito. Quando o propósito
o propósito chegar, nós temos que nos alinhar. Amém? Amém. Então, irmão, não precisa pega o quadro, o esquadro espiritual, tá? Na tua vida, o prumo espiritual, não precisa ser aquele de pedreiro, não, tá? É o espiritual na sua vida. Esse prumo e esse esquadro chama o Espírito Santo. Amém? Que ele possa, sabe, nas nossas vidas, que ele venha, sabe, nos colocar no prumo, no esquadro, em nome de Jesus. Amém? Que esse processo, eu sei que assim, para chegar no propósito, nós temos que passar por algum processo, né? Amém? Que esse processo seja leve e que o Senhor esteja nos livrando e nos protegendo e nos guardando. Amém? Mesmo que ele seja, porque quando o Senhor está conosco, mesmo com a tempestade, com as águas, com tudo vier sobre as nossas vidas, mas quando Deus está conosco, tudo passa, tudo vai mais tranquilo, tudo vai leve. Por mais a gente está numa tribulação, mas tem hora que tudo está caindo, né? Está caindo a parede do lado direito, do lado esquerdo, mas se Deus está conosco, a gente atravessa, a gente passa pelo mar, a gente passa como o povo de Israel passou pelo mar, estava aquela água e Deus falou, vai. Então o mar, ele não vai te impedir, a montanha não vai te impedir, se preciso for, você vai escalar e você vai atravessar, amém? Nada vai te impedir a chegar no propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus, nós precisamos nos posicionar. Amém? Pede para o Espírito Santo realmente alinhar, sabe? Para Deus, o Espírito Santo alinha nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sei que não é fácil a caminhada, mas com Jesus tudo vai bem. Mas, assim, com tantas coisas que a gente já passou, de cada um, como eu já falei, cada um tem algo na sua vida, o seu processo. Mas que nós possamos aprender com esse homem, sabe? Em 2 versículos só, falar da vida dele, um homem que realmente, sabe, se posicionou. E por que Deus ouviu a oração dele? Né? Então, a gente for ver aqui tão pouquinho. Aqui fala assim, e ele orou a Deus. Mas você acha que ele só fez assim, ai Senhor, me abençoa? Não. Ele realmente se colocou diante de Deus. Ele realmente, com a oração chega ao ouvido de Deus, né? Deus, ele ouve nossas orações. Mas ele responde, se nós colocarmos diante dele, realmente com o coração contrito, com o coração realmente diante de Deus, um coração transformado. E um coração grato, um coração que, sabe, transformado realmente. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Além do coração, um coração de adorador. Eu creio nessa noite aqui que o louvor, ele realmente subiu no céu, realmente subiu como uma fumaça, né, diante de Deus, assim, realmente, Deus, ele ouviu, ele sentiu e ele desceu, realmente ele já estava aqui, né, quando eu fiquei em casa, eu falei, Deus, que o Senhor esteja naquele lugar, Senhor, senão eu não vou, que o Senhor esteja lá, Pai, porque eu sozinha, eu tô com medo, eu tô tremendo, eu tô gelada, falei, Deus, que o Senhor esteja, amém? E eu falei, ainda comentei, eu acho que hoje eu não vou conseguir ir. Eu falei, Deus não está falando comigo. Mas ele já estava falando comigo, porque eu falei, meu Deus. E o espiritual. Deus atendeu o pedido, queridos, porque Deus, ele olha para dentro do nosso coração. Tá? Nosso coração. Eu estava ouvindo não era uma frase, era algo falando sobre uma galeria que tinha um quadro, né? E nesse quadro tinha Jesus e uma porta. Aí todo mundo estava olhando, um quadro bonito, aí teve um curioso lá e falou assim,
Mas essa porta tá errada. Tá faltando a fechadura dela, né? Aí o que tinha feito a obra de arte, ele falou assim, não, ela tá certa. Essa porta aí, a fechadura só é do lado de dentro. Que significa que o seu coração, ele só tem a fechadura do lado de dentro. Jesus, ele bate, né? Mas só quem abre é você. Amém? É ele que abre, é você que abre, é nós que abrimos. Realmente, se a gente quer uma mudança, quando a gente escuta Deus, abre a porta. Ele está te pedindo para você fazer algo, sabe? Esse homem aqui, ó, até hoje, né? Quantos antes de Cristo? E a gente ainda fala dele. E nós, quando a gente for para a glória, o que a gente vai deixar algum legado? Um legado não é só uma continuidade dos filhos, mas algo que você fez. Nossa, aquele homem, aquela mulher era uma adoradora, era um adorador do Senhor. É isso que Deus quer que nós sejamos, um adorador, aleluia, Jesus, do Senhor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Como que está o nosso coração nessa noite? Espero que esteja ardendo, né? Porque aqui desde o começo aqui está ardendo aqui. Então, que a presença de Deus ainda esteja no seu coração ardendo, sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, ele olhou para aquela oração de Jabes, assim, foi, sabe, uma oração sincera, com sinceridade, um coração arrependido, moldado, grato. Que nós possamos nessa noite ter um coração moldado, arrependido, um coração transformado por Deus. Amém? Amém. O Senhor está à procura realmente de verdadeiros adoradores, mas que adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Jabes, ele foi um homem curado do seu emocional. Amém? Do seu físico, do seu espiritual. Porque alguma coisa que estava faltando, ele foi orando com Deus, ele foi sendo transformado, foi sendo curado de todas as áreas da vida dele. Sabe, que nessa noite, que aquilo que está faltando sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos curar. No nosso emocional, no nosso espiritual, no nosso físico. Sabe, às vezes tem coisa que a gente é teimoso, tem coisa que a gente que tem que procurar. Mas a gente é muito teimoso, né? A gente ora que Deus faz tudo por nós. Mas nós precisamos buscar a Deus, sabe? Não só no nosso físico, mas em tudo em nossas vidas. Amém? Amém. Olha, e o Senhor, ele realmente quer fazer uma faxina sobre as nossas vidas, uma faxina espiritual na nossa vida, no nosso emocional, no nosso físico. Sabe, o osso está estralando, está precisando procurar o médico, vamos procurar. Se a gente precisar do médico dos médicos, é o nosso espiritual, é o médico dos médicos que resolve. No nosso emocional, o Espírito Santo, se a gente não procurar um profissional, o Espírito Santo também, ele nos alinha nossas emoções, é ele que nos alinha as nossas emoções. Se for necessário, procura. Mas que nós possamos estar... É um conjunto, né? Os três andam junto na nossa vida. E às vezes a gente vai deixando. Amém? Aqui, que o nosso emocional seja equilibrado e curado. O físico, nossa saúde, Deus quer nos curar. E o nosso espiritual, tirar... Esse que é o mais complicado da nossa vida, espiritual. Procrastinação das nossas vidas. Então, muitas vezes a gente vai deixando sempre as coisas para depois. Não só no nosso espiritual, mas em tudo. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço isso.
que nessa noite que nós possamos todos os dias, que nós possamos ter uma rotina, mas não uma rotina que venha nos atrapalhar, mas uma rotina diante de Deus, porque todos os dias, não só uma rotina, a gente precisa da presença de Deus todos os dias. A gente precisa dele, ouvir a palavra dele todos os dias. Nós precisamos, amém? Glória a Deus. E o espiritual, né? Deus quer tirar isso das nossas vidas, a gente nos alinhar. Todos os dias ter o nosso devocional. E às vezes a gente atrapalha. Tem dia que a gente vai trabalhar e sai correndo. Né? Que nós possamos alinhar a nossa vida. Amém? Que o Senhor, ele quer nessa noite ressuscitar sonhos. Amém? Alguém tem sonhos, igreja? Amém. Projetos? Alguém tem projetos? Amém? O Senhor, ele quer ressuscitar sonhos, projetos em nossas vidas. Amém? Deus, ele nos conhece, ele sabe aonde. Ele conhece a nossa falha, né? Ele sabe onde que é a nossa falha. E você sabe, ele sabe mais que você. Mas que você possa procurar naquilo que você tem falhado, naquilo que nós temos falhado. Estou falando você, né, que nós temos falhado, né? Amém? Amém. Então, e o Senhor, ele quer trabalhar nas nossas vidas para mudar a nossa história. Amém? Amém? Ele quer mudar a nossa vida. Amém? Eu até coloquei o nome aqui de algumas pessoas, amém? Jarbes, né? Ui, tristeza, coitado. Mas ele não se deixou abalar pelo nome dele, não. Gente, não tem o nome de todo mundo, né? Mas alguns nomes eu procurei, tá? Amém? Nadi. Uma mulher rara, incomum, maravilhosa e mensageira. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Nelma. Força, resistência, flexibilidade. Você é árvore, mulher. Aleluia. Você faz sombra para muita gente. Amém? Glória a Deus. Carolina. Mulher do povo, mulher doce, imponente, forte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Raquel. É Ana Raquel? Da glória. Bom, tem aqui Ana Raquel. Ovelha graciosa, mulher mansa, cheia de graça. Eita glória. Mansa? Glória a Deus. O resto amém. Cristiano. Cristão, ungido por Cristo e consagrado a Cristo. Glória a Deus. Amém. E César. Forte, imponente, imperador e rei. Glória a Deus. E nós estamos com esses. Olha, vocês estão com esses nomes tudo aí, gente. Olha, faça valer, né, o nome, né, esse significado, amém? Amém. Glória a Deus. O Enzo. Príncipe do lar, governante da casa, vencedor e gigante. Glória a Deus. Guarda isso, irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gabriel, homem de Deus, fortaleza de Deus, mensageiro de Deus.
Glória a Deus. Geraldo. Senhor da lança, guerreiro forte. Governar e dirigir, né? Assim, tinha mais, mas é guerreiro forte. Amém? Glória a Deus. Ai. Nicolas. Vitorioso. O que vence com o povo. Amém? Anderson. Que Anderson vem de André, então fala assim, que filho de André. Mas está escrito belo, belo e imponente. Amém? Belo diante de Deus e imponente, hein? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isabel, pura, aquela que cumpre promessas. E Cleusa, rainha ou princesa. Amém? Faltou alguns, gente. Que eu não procurei, depois eu procuro e falo o nome, em nome de Jesus. Amém? Alguém lembra mais ou menos o que foi falado no seu nome? Eu só lembro nem que orar para o irmão Silvão. Deus. Como? Você é ovelha. Você é ovelha. Caroline também é mulher do povo, doce força, mulher doce e forte. É verdade, ela está motivada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, igreja, o Senhor quer nos abençoar em todas as áreas, tá? Então, você viu que nenhum dos nomes aqui nessa noite, cada um tem um significado abençoado. Bela Flor. Ai, meu Deus, não sei, mas é delicada, não sei. Ai, Jesus. Glória a Deus. Mas que o Senhor quer nessa noite o quê? Que nós possamos Ele quer assim, se posicione. Ele quer que nós nos posicionamos e o adore. Amém? Porque Ele é maravilhoso. Assim como Ele abençoou, né? Multiplicou os bens daquele homem. Não foi só bens materiais. Deus multiplicou em todas as áreas da vida dele. E que nessa noite aquilo que nós precisamos, que o Senhor venha, sabe, venha melhorar, venha multiplicar sobre as nossas vidas, venha nos abençoar, venha nos transformar cada dia, em todas as áreas. Amém? Amém. Se nós estamos com o nosso emocional abençoado, com o nosso espiritual, se nós estamos ligados com Cristo, e o nosso físico, a nossa saúde, sabe, e Deus, Ele quer todas essas áreas da nossa vida, nos abençoar e nos transformar e nos curar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém.